João 8, de 31 a 36. Todos acharam? Vamos orar primeiro, antes de nós lermos. Senhor, nós apresentamos nossas vidas a Ti nessa manhã, mais uma vez. Pedimos que o Senhor, pela Tua palavra, fale conosco de maneira poderosa. E que possamos experimentar a verdadeira libertação diária nas nossas vidas, Pai. Cada um aqui, Pai. Fala com a Tua igreja, fala com aqueles que nos visitam, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. João 8, 31 a 36 diz assim: Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes nos meus ensinos ou mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos servos ou escravos de ninguém. Como é que dizes seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo ou servo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Eu quero nessa manhã compartilhar com vocês esse diálogo de Jesus com alguns que criam nele. E eu queria nessa manhã falar sobre a verdadeira liberdade. Se eu vou falar com vocês, se eu vou nessa manhã compartilhar sobre a verdadeira liberdade, é possível que exista uma falsa liberdade. Ou eu vou um pouquinho além. Provavelmente existe uma falsa liberdade. O que é liberdade? Existe uma falsa liberdade? Será que liberdade é sinônimo de não ter limites? Vou repetir as perguntas. O que é liberdade? Será que existe falsa liberdade? Será que liberdade é sinônimo de não ter limites? E aí, para iniciar, eu peguei duas definições. Existem muitas definições, tá? Eu peguei duas definições, uma legal e uma... Legal não é de legal e chata, não. Uma legal de lei e a outra filosófica. A legal diz assim: liberdade é o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. É o poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. A definição filosófica. Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Você vê que as definições de liberdade, todas as duas, e as outras também, que eu peguei só duas por questão de tempo, liberdade não é não ter limites. Liberdade não é não estar dentro de um conjunto de leis. É você fazer o que você quer, mas dentro do que a lei permite. Então nós já vemos que liberdade não é sinônimo de não ter limites. E muitas vezes nós partimos dessa premissa errada, de que liberdade, eu faço o que eu quero porque eu sou livre e não tem limites. Isso não é liberdade. Isso é falsa liberdade. Nós vamos ver ao longo desse texto isso. E aí eu queria começar com vocês a pensar sobre esse texto, e eu vou tentar caminhar nos versos, porque a primeira coisa que eu queria destacar aqui no verso 31 é que diz o seguinte: Jesus disse aos judeus que criam nele. Jesus não estava falando para quem não cria nele. Jesus estava falando para pessoas, Paulo Júnior, que criam nele. Talvez, ou provavelmente, essas pessoas não sabiam tudo sobre Jesus, mas eles criam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo prometido,
que Jesus é aquele que haveria de vir, que Jesus, então, era aquele que iria liderar Israel, a quem eles deveriam obediência. Eles criam nisso. Pelo menos nisso eles criam. E é para essas pessoas que Jesus estava falando todo esse texto aqui. E aqui no nosso meio nessa manhã, e também pela internet, pode ser que existam pessoas que saibam muito pouco sobre Jesus. Sabe apenas que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, seu Salvador, mas ainda assim você crê nele. Ou aqui talvez existam pessoas que creem um pouco mais, que conheçam Jesus, que sabem que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele é o Deus Filho Todo-Poderoso, que ele é o Pai da eternidade, que ele é o Príncipe da paz, que ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, conhecem e andam com Jesus. Existem níveis de conhecimento de Jesus. Então, assim como esse texto, assim como Jesus está falando com esses que criam nele, irmãos, eu creio piamente que o Senhor essa manhã está e vai falar com aqueles que creem nele nessa manhã. Então, não importa se você está nos visitando, e se você está aqui, por algum motivo você crê que Jesus foi um cara bom que pode te salvar, ou você tem anos da igreja, abra o seu coração, porque o Senhor quer falar de maneira específica comigo e com você nessa manhã. Amém, queridos? Pois bem, no verso 31 ainda ele diz assim: se vocês permanecerem nos meus mandamentos ou nos meus ensinos, na minha palavra, vocês vão ser de maneira verdadeira os meus discípulos. O que esse texto está dizendo é que existe uma diferença grande entre somente dizer que crê e ser discípulo de Jesus. Existe uma diferença entre crer naquilo que ele diz ser e é, e você ser discípulo de quem de fato ele é. Crer é uma coisa, acreditar é uma coisa. Vamos mudar a palavra crer, pode dar problema aqui. Você acreditar que ele é o Cristo é uma coisa. Você acreditar que ele é o Filho de Deus é uma coisa. Você acreditar que ele morreu pelos seus pecados é uma coisa. Você acreditar que não tem ninguém que nem ele é uma coisa. Você ser discípulo dele é outra coisa. Concordam comigo, irmãos? Diferente. E ele diz: se vocês permanecerem nos meus mandamentos, vocês vão ser meus discípulos. Aqueles que criam em Jesus agora estavam sendo desafiados e encorajados a andarem mais perto dele, a serem discípulos dele, a conhecerem mais profundamente ele. Então nessa manhã o Senhor está falando comigo, com você, que crê nele, está desafiando você, está me desafiando, está nos convocando a andarmos mais perto dele, a nos aproximarmos dele, está nos desafiando a sermos discípulos de Jesus. E aí, pastor, o que eu preciso fazer? Algumas coisas para que eu, só nesse versículo ainda, 31, para ser discípulo de Jesus. Ele diz que se eu permanecer na sua palavra, eu vou me tornar discípulo dele. Então tem 3 coisas aqui para destacar, para a gente iniciar aqui a nossa reflexão. Primeiro, para eu permanecer na palavra, eu preciso conhecer a palavra. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer os ensinos daquele que nós dizemos crer nele. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E Oséias 4, versículo 6, ele diz que o meu povo, o Senhor diz, perece porque falta conhecimento, irmãos. E eu aqui abro um parênteses. Eu dava aula de manhã hoje e no domingo passado na escola bíblica sobre o livro de Timóteo, pastor Richa. Livro de Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. E Paulo fala assim no capítulo 3, Timóteo estava combatendo os hereges da época, os gnósticos. E os gnósticos estavam fazendo uma confusão na igreja, ensinando outra doutrina, outro evangelho. Parecia evangelho, mas não era evangelho. E aí Paulo fala: Timóteo, parafraseando, a coisa está ruim aí hoje, pois nos últimos dias serão dias trabalhosos, ali trabalhosos para os pastores. Por quê? Aí começa, porque os homens são amantes de si mesmos, e começa a descrever, e diz, aparência de piedade, mas negam o poder. Está falando que no meio da igreja seria aquela coisa terrível, que é nos nossos dias hoje. E aí ele fala assim, e estes são como Janes e Jambres.
E aí, isso não está na Bíblia, mas isso está no Talmud, isso está na tradição judaica, que Janes e Jambres para eles eram aqueles dois magos, aqueles dois sábios que faziam os feitiços diante de Faraó, quando Moisés transformou a vara em cobra, vocês lembram? Esses dois teriam transformado, que ele transformou, e a tradição judaica diz que era Janes e Jambres, transformaram também pau em cobra. E aí eu estudando, irmãos, os gnósticos faziam sinais na igreja. Assim como hoje, muitos lugares que se dizem cristãos, e igreja evangélica, que ensina uma outra doutrina, que distorcem o povo, que afastam o povo de Jesus, também fazem sinais, mas não são de Deus. Então, irmãos, o povo perece porque falta conhecimento. Nós não temos que ir atrás de sinais, nós vamos atrás da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para ser discípulo. Segunda coisa, não apenas conhecer. Porque o texto fala o seguinte: se vocês permanecerem nas minhas palavras, então tem que conhecer a palavra, 1. 2, você tem que obedecer a palavra. Como o próprio Jesus diz em Mateus 7, no 24, ele diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e colocam em prática e obedecem, estes são comparados, são sábios, homens comparados àqueles que edificam a sua casa sobre a rocha. Então nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos obedecer a palavra, mas não só isso. Se vocês permanecerem, tem que conhecer, tem que obedecer, mas não é obedecer o que interessa, é obedecer constantemente, é permanecer, é ato contínuo. Então os discípulos de Jesus são aqueles que conhecem a palavra, obedecem a palavra e obedecem constantemente a palavra. Ainda que possa cair porventura, mas levanta, porque o cair é do homem e o nosso Deus é poderoso para nos levantar. Mas ele não vive caído, ele não vive na prática do pecado. Aí eu pergunto para você e para mim, como é que tem sido a nossa vida de meditação na palavra de Deus? Nós temos buscado viver aquilo que nós sabemos. Pastor, eu não conheço muito, mas um pouco você conhece, já tem buscado viver? Mas é verdade, pastor. Porque ao muito que é dado, muito também será cobrado. É meu ponto eletrônico, tá? Fica aí, profissional. A verdade, irmãos, é que o que eu já aprendi, andar de fé em fé, é isso. O que eu já recebi, já aprendi, eu preciso colocar em prática. Até porque Deus não vai te revelar coisas maiores se você ainda não está andando nas coisas elementares, irmãos. Eu não creio que Deus trabalhe conosco como mais caro. Eu sempre falei isso com o Paulo Júnior uma vez. O que eu creio, acho que eu aprendi isso com o pastor David ou com alguém. Se não foi, te dei o crédito, tá bom? Deus é assim, Deus nos ensina algumas coisas. Nós damos 1 passo, 2 passos no degrau. Subimos um nível. Começamos a caminhar para colocar em prática o que aprendemos. Quando já está vivendo, você sobe mais 1, 2, 3 degraus, aprendendo coisas novas. Aí você vai viver novamente em prática aquilo que você recebeu. É assim que é o aprendizado. Eu acho que na escola também deve ser assim. Você ensina, a pessoa tem que praticar para depois aprender. Se você não sabe somar, você não vai aprender nunca a fazer contas mais rebuscadas. Então, o fato é, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que obedecer e obedecer constantemente. Se vocês permanecerem nos meus mandamentos, verdadeiramente serei os meus discípulos. Então vocês vão conhecer o quê? Verso 32. A verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a libertação não vem apenas pelo conhecimento da verdade. A libertação vem por conhecer a verdade e praticar a verdade. Estão me acompanhando, irmão? Estamos juntos? A libertação, então, e você vai conhecer, se você conhecer teoricamente, crer, colocar em prática, aí você vai ser liberto. E a libertação aqui pode ter 3 aspectos, irmãos. Primeiro, a libertação da ira vindoura. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos amou de tal maneira que entregou o Seu único Filho.
E nós cremos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele morreu na cruz por nós. Nós cremos nisso de uma maneira doida, uma ação do Espírito Santo em nós. Entregamos nosso coração, nossa vida a Ele, começamos a caminhar com Ele. E Ele diz, Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos lavados, remidos no sangue de Cristo. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Por que, pastor, não estamos mais debaixo da ira de Deus? Porque a ira de Deus já foi posta sobre Cristo na cruz do Calvário. E se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, aleluia. A ira não está sobre mim, nós somos lavados no sangue de Jesus. Libertos da condenação vindoura, da ira vindoura. Segunda coisa, libertos do império das trevas, aleluia. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se nós andarmos em obediência, se nós andarmos na palavra de Deus, o inimigo não toca nas nossas vidas, porque nós somos dele, somente dele. E terceira coisa, ele também nos liberta de nós mesmos. Ele nos liberta das nossas tendências. Ele nos liberta dos nossos desejos errados. Ele nos liberta, irmãos, da nossa natureza caída. E eu orava essa semana pedindo ao Senhor uma direção, e eu creio muito, irmãos, que essa manhã é uma manhã de libertação. Se o Filho, aleluia, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma manhã de libertação. Se você entregar o seu coração ao Senhor nessa manhã, Ele te liberta da condenação futura e eterna. Se você entregar o teu coração ao Senhor nessa manhã, Ele te liberta de toda ação maligna na sua vida, de todo demônio, de toda depressão, de toda acusação, de todo pânico. Pastor, mas isso não é doença? É doença, mas também tem coisa demoníaca junto com isso também. O Senhor te liberta nessa manhã, creia nisso. O Senhor te liberta de vícios, de desejos desenfreados, de fobias. Se o Filho vos libertar, aleluia, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome de Jesus. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, aqueles que criam em Jesus, que ele era o Messias, responderam um diálogo com Jesus, verso 33. Responderam eles, 33. Nós somos descendentes de Abraão. E nunca fomos servos ou escravos de ninguém, ou nunca servimos a ninguém. Como é que tu dizes que vai nos livrar de liberdade? Jesus está falando de uma coisa, eles estão entendendo outra. Aliás, isso é muito comum, né? A gente, às vezes, o Senhor fala conosco que a gente tem totalmente errado, né? Isso aí, eu nem me escondendo não, porque a gente, se não fosse o Espírito Santo, a gente também entendia tudo errado. Jesus, eu até sei que o Senhor é Messias, o prometido, mas o Senhor sabe mais do que ninguém. O Senhor também é judeu, que nós nunca fomos escravos de ninguém. A palavra servo e escravo é a mesma coisa, tá, irmãos? Porque a gente pensa em escravo, negreiro, aquela coisa, e não é, mas nessa época também havia, a pessoa comprava, o outro era escravo do seu senhor também, ainda que agisse como um servo, melhor dizendo, mas era um escravo, pertencia ao seu senhor, tá? É a mesma coisa. Então o Senhor sabe, Jesus, que nós somos judeus, assim como o Senhor, que é o Messias, que nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que o Senhor quer falar que nós precisamos ser libertos? Eles estavam pensando numa libertação natural. Natural. E quem sabe aqui nessa manhã, vocês que me ouvem, eu, ou aqueles que nos assistem pela internet, também não podem pensar na mesma coisa. Ninguém é meu dono. É o que eles pensaram. Eu sou independente, eu consigo me sustentar, não devo nada para ninguém, tenho saúde, eu vou onde eu quero, faço o que eu quero. Como assim me libertar? Talvez seja o pensamento de muitos aqui sem perceber. Igual esse pessoal aqui do verso 33. Mas Jesus responde no verso 34. Ele diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete ou vive na prática do pecado é escravo do pecado. O que o Senhor está falando para esse povo aqui e o que o Senhor está falando para mim e para você hoje aqui? Eu não estou falando de coisas terrenas, é isso que ele está falando. Eu não estou falando de coisas passageiras.
Eu estou falando de coisas eternas. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas que amarram você, que amarram a tua alma, que detêm a tua alma. Eu estou falando de coisas que são relevantes, implicações na sua vida eterna. Eu estou falando de uma libertação interior, que ainda o que prenda o meu corpo exterior, há uma paz aqui dentro que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar. É essa a verdadeira liberdade, irmãos, que Jesus está falando aqui. Uma liberdade que é interna e não é externa. É espiritual e não é carnal, natural. É eterna e não é passageira. Todo aquele que comete pecado, que vive pecando, ele é escravo do pecado. E aí, eu me lembrei de Paulo, em Romanos capítulo 6, quando ele diz, capítulo 3, perdão, quando ele diz que todos pecaram. Todos, sem exceção. Todos aqui. E por isso estão destituídos, afastados da glória de Deus, da presença de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Todos nós éramos pecadores, éramos escravos, melhor dizendo. Todos nós éramos escravos, quer tivéssemos consciência ou não, éramos escravos do pecado. Aliás, todos nós até hoje somos escravos, daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí eu queria ler para você um texto que eu tenho lido várias vezes nas minhas pregações, mas eu quero repetir de propósito. Só ouça, não precisa colocar não, tá? Só ouça. Paulo dizendo em Romanos 6, dos versos 12 a 18. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou desejos. Nem tampouco apresentem os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da graça, o pecado não tem mais o domínio. Ainda que pontualmente possamos fraquejar, mas nos foi dada a autoridade pelo Espírito Santo poder sobre o pecado. Verso 15, por quê? Pois o quê? Pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma, de modo algum. Não sabeis vós que a quem vocês se apresentam por servos para lhe obedecer, sois vós servos daquele a quem obedecem? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, nós somos escravos, irmãos, ou do pecado, ou por mais que isso possa parecer estranho, ou escravo de Deus, ou servo de Deus. Servo você aceita, né? Escravo não. Mas é escravo. Porque ele nos comprou com preço de sangue. Você e eu não nos pertencemos mais. As nossas vidas pertencem a ele. Ele nos comprou, irmão. Nós estávamos perdidos. Nós éramos escravos do pecado. E ele nos comprou. Ele pagou um preço por mim. Ele pagou um preço por você. E nós pertencemos a eles. A ele. E a pergunta é: você quer ser escravo do pecado ou escravo de Deus? Porque essa escravidão é a verdadeira liberdade. E aí ele diz, você não sabe que você ou é escravo de uma coisa ou de outra? Mas graças a Deus, verso 17, Paulo diz, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina e agora é servo de Deus. E libertos do pecado, fosse feito servos, escravos da justiça, irmãos. A verdadeira liberdade não é não ter limites. A verdadeira liberdade, grave isso e anote se puder. Eu vou repetir, vou 2 vezes. A verdadeira liberdade só é possível quando se é vivida dentro dos limites da verdade. Vou repetir. Eu achei bonito, não sei você, achei bonito, vou repetir. A verdadeira liberdade só existe quando é vivida dentro dos limites da verdade. Senão ela não é verdadeira. Verdade? E aí, Jesus fala no verso 34 que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. No verso 35, ele continua dizendo, ora, o escravo ou servo não permanece sempre em casa,
mas o Filho aí permanece para sempre. Olhe para cá e me acompanhe. Jesus está continuando nessa metáfora, nessa simbologia, nesse símbolo, nessa figura, falando de algo natural para explicar algo espiritual. Falando de algo limitado para falar de algo eterno. E ele usa a figura da casa, no qual, na casa, o servo, o escravo, pertence ao dono, ao seu dono. O escravo, ele pertence ao seu dono. E ele está ali como escravo, mas amanhã pode não estar mais. O escravo não permanece para sempre. Ele pode ser vendido, não pode? Ele pode ser negociado, maltratado, o escravo. Mas o filho não. O filho permanece para sempre. Porque o filho compartilha, o filho participa da autoridade do pai, que é o dono da casa. O filho, ele é herdeiro do pai. O filho permanece para sempre. O que Jesus está ensinando aqui de espiritual? De um lado nós temos escravidão. Do outro lado nós temos filiação, filhos. Escravos e filhos. Nós temos desse lado desobediência dos escravos e nós temos obediência do filho. Nós temos a coisa momentânea, temporal do escravo, que pode ser hoje, amanhã pode não estar na casa, mas o filho permanece para sempre. O que ele está nos ensinando, irmãos? Que aqueles que continuarem escravos dos seus desejos e dos seus pecados, não permanecerão para sempre. Mas aqueles que mortificarem a sua carne por amor a Jesus e viverem uma vida de santidade, esses permanecerão para sempre. Isso é o que ele está ensinando aqui, irmãos. Em outras palavras, o que me ama é aquele que ouve minhas palavras e obedece. Aquele que constrói sua casa sobre a rocha, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir rio, mas vai permanecer para sempre. Por quê? Porque está obedecendo a palavra. Os que não obedecem, perecerão. As 10 virgens, 5 têm azeite, 5 não. Ou seja, 5 acende a lâmpada, 5 não acende lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se a palavra não é praticada, se a lâmpada não é acesa, irmãos, ficou vazia, vai ficar para trás, é temporal. Mas aqueles que creem na palavra do Senhor, que andam dentro dos limites do Senhor, esses permanecerão, aleluia, para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem mais coisa. Porque não é só o filho que permanece para sempre. É o filho e todos a quem o filho quiser libertar e libertar. Todos os filhos permanecerão para sempre. Todos aqueles que entregaram seu coração sinceramente ao Senhor Jesus. Entregaram a sua vida a Ele. Creem que Ele é o único caminho que pode nos levar ao Pai novamente, que perdoou nossos pecados e que de maneira verdadeira busca e deseja ser discípulo de Jesus. E não só dizer que crê. Hoje tem muita gente que diz que crê em Jesus. Mas poucos são os discípulos. O que nós temos nas igrejas hoje são escravos dos seus próprios desejos. O que muitos dizem que é liberdade, na verdade, nem percebem que elas estão escravas dos seus próprios desejos. Eu faço o que eu quero, isso é escravidão do desejo. Isso não é liberdade. Eu não sei se você reparou isso, mas eu faço o que eu bem quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso, na verdade, não é liberdade. É escravidão do próprio desejo. Não consegue dominar o desejo. Não consigo controlar. No verso 32 diz que a verdade liberta. Aqui no verso 36 diz que Jesus, o Filho, é quem liberta. Porque Jesus, ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eu gosto de dizer que ele é o único caminho de volta ao Pai, não há outro. Não há conhecimento, não há filosofia, não há religião, não há PhD, não há nada, não há santo, não há imagem, não há demônio, não há nada. Jesus Cristo é o único caminho de volta ao Pai. Ele é a única verdade absoluta e imutável, a mesma ontem, a mesma hoje e a mesma eternamente. E ele é o único que pode dar vida e vida com abundância nessa liberdade. Agora, por que Jesus fala assim, por que Cristo fala assim, se o Filho vos libertar? Porque ele pode não libertar. Se o Filho vos libertar, vocês vão ser livres de verdade. Mas por que se o Filho vos libertar? Primeiro,
Eu queria que você soubesse, tivesse certeza que Ele deseja a cada dia nos libertar. E repito, Ele está falando para você e para mim que cremos nele, irmãos. Ele quer nos libertar, mas é preciso que você e eu desejemos e viemos a permitir que Ele nos liberte. Precisa desejar, querer e permitir que Ele nos liberte. Enquanto eu orava sobre esse texto, irmãos, veio no meu coração o desejo de clamar ao Senhor que nos liberte de tanto egoísmo nessa geração, que nos liberte das nossas cobiças desenfreadas, como crentes, que nos liberte dos nossos olhos malignos e julgadores, que nos liberte do nosso coração tendencioso ao mal, que nos liberte da nossa correria frenética de ter que conquistar tudo, que nos liberte das nossas prioridades erradas toda hora, que nos liberte de mentira, de prostituição, de orgulho, de idolatria com bens e com dinheiro. Que o Senhor nos liberte, que o Senhor liberte a igreja dele nessa geração. Se a sua vida, irmão, já disse isso aqui, mas eu repito uma questão didática. Se a sua vida fosse uma cidade medieval, com muros, como é que você enxerga os muros? Apenas como limite? Eu queria que você soubesse que os sims e os nãos de Jesus, os sims e os nãos da palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida, como um muro que nos impede muitas vezes, não são apenas limites, são proteção para a sua vida e para a minha vida. A verdadeira liberdade é viver dentro dos muros da vontade de Deus, que sempre são e serão bom, perfeito e agradável. Quando Deus diz não para a minha vida, quando Deus diz não para você que me assiste, não é apenas o limite que você não pode transpassar, é proteção, é cuidado de um pai amoroso. Não vai, meu filho, não sai do muro, porque fora do muro o inimigo pode te tocar. Fora da vontade de Deus, nessa falsa liberdade, o inimigo tem sim acesso à vida dos crentes. O inimigo não toca quando nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, aleluia, nós podemos descansar e repousar. Porque aí o verso 7 diz, porque 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e você não seremos atingidos, porque estamos guardados no esconderijo do Senhor. A verdadeira liberdade, já disse, ela só é possível quando vivida dentro dos limites estabelecidos pela verdade. Então, nessa manhã, você precisa começar a tomar algumas decisões. E eu também. A reerguer esses muros. Adolescentes, jovens, vocês precisam começar a reerguer e tapar os buracos desses muros. Irmãos queridos, mais experientes, não é só para eles não. Nós precisamos tampar os buracos dos nossos muros e reerguer os muros que estão desmoronados. Fisicamente, ponha limite nos lugares que você frequenta. Fisicamente, ponha limite nos lugares que você vai e frequenta. Fisicamente, coloque limite. Adolescentes, não conversem, por favor. Coloquem limite nos sites que vocês entram, que nós entramos. Põe limite. Liberdade não é ir onde eu quero ou entrar onde eu quero. Liberdade é entrar aonde está na vontade de Deus, onde eu estou protegido e guardado pelo amor da minha alma. Emocionalmente, ponha limite nos vínculos que você faz com certas pessoas. Nem todo mundo tem que ser o seu best. Nem todo mundo tem que ser seu amigão. Nem todo mundo dá para sentar para caminhar, para comer junto. Nem todo mundo da igreja dá para caminhar mais longo, irmãos. É triste dizer, mas na igreja eu sempre procurei me aproximar de pessoas que me aproximavam de Deus.
Eu procurei pessoas que queriam as mesmas coisas que eu, porque eu sou pecador, eu sou falho, limitado, mas eu quero me parecer com o meu Senhor, eu quero um dia encontrar com Ele, querido, aleluia. Ponha limite nos vínculos que você faz. Existem níveis de relacionamento. Existe colega. Você trata bem a todos, amém, queridos? Trata bem a todos, ama a todos e ora por todos, isso é outra coisa. Mas conviver não é o mesmo nível com todo mundo. Ponha limites aos lugares que você vai, aos sites que você frequenta, ponha limites aos vínculos que você faz, avalie com quem quer ser seu amigo muito próximo ou não quer, para onde vai te levar ou não, e não se ache o super crentão que vai levar ele pro... Se proteja. E por último, limite espiritualmente, fisicamente, lugares e sites, emocionalmente, vínculos com pessoas, relacionamentos, e espiritualmente, ponha limite na ação do diabo na sua vida. Ponha ele no seu lugar, o lugar dele, melhor dizendo. Mas para isso você precisa fechar as portas. Levantar os muros. Pastor, mas eu não vou a lugar nenhum que seja pecado. Mas o autor de Hebreus diz, deixando, pois, todo embaraço e pecado, prossigamos. Tem lugar que eu não vou, não é porque não é pecado, porque é um embaraço na minha vida, se eu for, eu vou acabar caindo. Tem site que eu não entro, não é porque é pornográfico, porque já é pecado, mas tem site que eu não acesso, porque se eu acessar, para mim o embaraço vai me enrolar, vai me roubar muito tempo e não vou ter tempo com Deus, eu não entro. Tem coisas na vida que não são pecados, mas que me embaraçam. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio, irmãos, e eu queria pedir um favor para vocês, como pastor também dessa igreja. E eu peço isso debaixo da autoridade do nosso pastor Paulo. Eu vou fazer de propósito hoje e terminar a pregação mais cedo, porque eu quero ter tempo de oração com a sua vida. E eu queria pedir que ninguém saísse do templo antes de meio-dia. Por favor. Vamos acabar meio-dia. Se você precisar ir ao banheiro incontrolavelmente, você vai. Eu não estou falando disso. Mas não sai para pegar o almoço, não. Eu vou acabar meio-dia. Porque o Senhor está falando aqui com aqueles que creem nele. Ele está dizendo assim, se vocês me permitirem, eu vou libertar vocês. Eu vou libertar a sua vida. Se você desejar e permitir, eu vou te libertar. E no meu coração, repito, eu sei que existe tratamento, eu não sou contra o tratamento, eu creio no tratamento, eu indico tratamento, mas eu creio que o Senhor quer nessa manhã libertar pessoas aqui, que creem nele, mas estão cativas de sentimentos, cativos de pensamentos, que norteiam dia após dia a mente, de depressão, de suicídio, de baixa autoestima, de culpa, inúmeras coisas, irmãos. Ou de práticas de pecado que você não consegue largar. Se o Filho vos libertar, aleluia, verdadeiramente sereis livres. Você precisa nessa manhã ouvir além da minha voz. Que você ouça além do microfone, ouça o Espírito Santo falando ao teu coração aqui, ou onde quer que você esteja. Eu quero libertar a tua vida, eu quero libertar a tua mente, eu quero libertar os teus sentimentos. Se o Filho Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, te libertar, você será livre, aleluia. Eu quero orar por você. Eu queria que todos ficassem de pé, por favor, e não conversassem. Só você e Deus, aí pode. Eu queria convidar você aqui à frente. Essa palavra é para aqueles que creem em Jesus. Não foi isso que nós lemos, não? Se você, de alguma maneira, ouviu essa palavra e o Espírito Santo está falando no teu coração. Isso, venha cá. Você já pode vir à frente. Senhor, eu não quero continuar assim, Senhor. Eu quero ser discípulo do Senhor. O Senhor sabe que eu creio em Ti. Me liberta desses sentimentos que me seguram. Me liberta dessas prisões que me retêm.
Aqui está o altar. Se você for descer daí de cima aqui embaixo, sai agora. Eu queria a ajuda dos pastores, de todos os diáconos aqui na frente, menos os que estão na porta. Você já pode vir vindo e fechar os seus olhos. É o Senhor quem está falando nessa manhã com a igreja dele, que Ele quer nos libertar nessa manhã.